A paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. É com muita alegria que eu estou aqui. É com muita alegria e pela misericórdia de Deus que nós temos então a oportunidade de poder abrir a palavra que é santa, a palavra que é imutável de Deus. Nós temos então a liberdade para poder falar da palavra de Deus. Nós temos a liberdade para poder meditar na palavra de Deus pela permissão e pela misericórdia de Deus. Então, nós precisamos nos aprofundar, conhecer Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer a vontade de Deus, crescer no conhecimento e na graça. E por isso eu quero compartilhar algo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 37 até ao 45. Amém? A palavra de Deus então nos diz assim: sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Mas vocês procuram matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Oremos. Senhor Deus, na Tua presença nós nos encontramos. Senhor Deus, há uma necessidade da Tua graça ser derramada sobre as nossas vidas. Reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos, Senhor Deus, que nós dependemos da Tua glória, da Tua presença, do Teu perdão. Nós dependemos completamente do Senhor. Neste momento, Senhor Deus, nos faz cativos da Tua presença, nos faz cativos da Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos revela a Tua palavra, nos revela a Tua vontade para este dia. Que haja edificação, consolação e exortação, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, viva em nós e nos mova, em nome de Jesus. Amém. Então, nós precisamos de muita graça de Deus para poder entender esta passagem. Jesus, então, aqui, ele está diante do povo. E Jesus, então, aqui, ele se mostra como libertador. Jesus, aqui, então, ele se mostra nesta passagem como Salvador. Só que muitos dos judeus recusavam completamente isso. Rejeitavam completamente isso acerca da identidade que Jesus dizia ser. Então, primeiramente, nós precisamos entender que os judeus, os israelitas, eles se vangloriavam muito por fazer parte então da descendência de Abraão. Eles se gloriavam então de fazer parte, de ter então uma história, de fazer parte e de ser parte e fazer parte da continuação da história da descendência de Abraão. Então, eles estavam diante do próprio Deus. O próprio Jesus era Deus. Mas eles estavam então diante do próprio Deus e acabavam por o recusar, estavam então o recusando. Trazendo então sempre que eram descendência de Abraão, que faziam parte então da história de Abraão e que se consideravam então filhos de Deus. Porém, o próprio Deus de Abraão,
o próprio Deus que havia estabelecido dar então uma grande descendência a Abraão, estava então agora ali diante deles. Porém, eles o recusavam e ainda desafiavam o próprio Deus por causa dos seus antepassados, por causa então da sua descendência passada, se assumindo então como verdadeiros, como fiéis a Deus, fazendo então de Jesus uma farsa, um mentiroso. E aquele povo contrariava então as palavras de Jesus, usando então o pretexto de Abraão, usando o pretexto então da descendência de Abraão, de fazer parte então da sua descendência. Mas Jesus, sendo Deus, está mostrando então a eles o grande equívoco, o grande erro deles, o engano, a cegueira que eles estavam, porque eles estavam se gloriando de Abraão, eles estavam se gloriando de Abraão, mas nem tão pouco eram seguidores de Abraão. E isso causou então uma grande polêmica quando eles ouviram isso acerca de Jesus, quando Jesus falou isso para eles. Então Jesus aqui lhes mostra a cegueira espiritual, porque eles chamavam de Deus Pai. Nós precisamos entender isto. Jesus então aqui lhes mostra a cegueira espiritual, porque eles chamavam Deus de Pai, dizendo então que o amavam e que o seguiam, mas nem tão pouco o amavam, nem tão pouco o ouviam, mas se levantavam contra o próprio Deus, repudiavam a sua palavra, enfrentando Jesus por causa dos seus estatutos, por causa do estatuto de descendência de Abraão. Jesus então, aqui, ele é duro. Jesus é duro com eles. Eles falavam de amor por Deus, mas tensionavam matar o próprio Deus, que estava então na pessoa de Cristo. Faziam então juras de amor pelo próprio Deus, mas estavam agora cuspindo na face de Cristo, que era o próprio Deus. Isto é forte. Jesus então mostrou que eles não tinham nada com Deus, que eles não tinham Deus como Pai, mas tinham sim o pai deles como Satanás, porque eles seguiam os mesmos caminhos que Satanás, porque eles andavam em contramão da verdade, porque eles falavam e seguiam mentiras, rejeitando então aquele que estava agora ali trazendo a verdade de Deus, porque era Deus. O qual então, se nós formos analisar a Bíblia, não tinha falhas, não tinha pecado, o qual em toda a sua vida foi reto, foi humilde, e não se vangloriou, não se gloriou, mas estava simplesmente cumprindo o propósito para o qual veio. Se esvaziou da sua glória, se humilhou para salvar. Então, trazendo esta passagem para nós, trazendo esta mensagem para nós, isto pode acontecer com qualquer um de nós. É muito fácil nós nos desviarmos da verdade. É muito fácil quando a soberba vem, quando a arrogância vem, quando a vaidade vem, quando o nosso eu, o nosso ego cresce, quando a pessoa então acha que já sabe tudo e que ela tem a verdade e que a verdade faz parte da sua vida e pronto. Muitas vezes isso pode acontecer com pessoas que vêm então de famílias cristãs, de legados cristãos, ou seja, do meio de uma família cristã, ou seja, de um pai que em toda a sua vida foi fervoroso na fé, que em toda a sua vida caminhou com Deus, permanecendo então inabalável em seus caminhos e deixando então a sua própria vida como inspiração e testemunho para aqueles que vão dar continuidade à sua descendência. É verdade que uma pessoa devota, uma pessoa compromissada com Deus, uma pessoa fervorosa e piedosa na fé, essa pessoa ela sempre vai interceder pela sua casa, essa pessoa ela sempre vai interceder pela sua família, essa pessoa sempre vai interceder pela salvação da sua casa, pela continuação da sua casa e família serem então alcançados pelo Evangelho, serem então alcançados pela graça de Deus e para que então deem então continuidade
a isso, a obra de Deus nas suas vidas. Nós precisamos entender que a oração, que a intercessão, ela tem muito valor e impacto no mundo espiritual. Essas pessoas, elas estão semeando choro, clamor e intercessão. Isso é uma verdade espiritual. Porém, isso não quer dizer nada, porque a Bíblia fala que a salvação é individual. E todos têm que buscar. Todos têm então que viver uma vida reta, que agrada e glorifica a Deus. Viver então uma vida perto de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, para que então tudo vá bem e nunca se desvie da verdade, porque a palavra de Deus, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se nós formos analisar a Bíblia, vários homens caíram. Se não fosse pela misericórdia deles, eles tinham permanecido caídos. Mas foi a graça de Deus, foi a glória de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi o amor de Deus que os levantou. Então, isso hoje em dia acontece muito no nosso meio. Pessoas que estão cegas, porque a sua origem começou dentro da igreja, porque seus pais ou mães fazem parte de uma comunidade, de uma igreja. Muitas das pessoas se declaram cristãs. Muitas pessoas se declaram, eu sou cristão, por causa da história da sua família, por causa da história dos seus avós, de suas avós, porque vão então simplesmente, porque fazem parte de um ministério, de uma igreja, porque seguem então os seus familiares. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, para que nós não venhamos a declarar com a nossa boca, em tom bastante alto, que amamos a Deus e temos então Deus como Pai, se a nossa vida não mostra totalmente, se a nossa vida não vai mostrar totalmente o contrário, o oposto daquilo que nós falamos. Precisamos entender que caminhar com Deus é você estar perto, é você estar em contacto, é você estar em comunhão com Deus a todo o tempo. É você não depender de homem algum para ter contacto, para ter comunhão com Deus, porque o véu foi rasgado. Nós temos hoje a liberdade para entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amar a Deus é obedecer a Deus, é seguir os seus estatutos, é seguir então os seus ensinamentos, é seguir então as suas obras. A palavra do Senhor diz que quem permanecer na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos. A palavra do Senhor diz que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Então, ser discípulo é ser imitador, é ser semelhante ao Mestre. É alguém então que tem o mesmo jeito de falar do Mestre, é alguém que tem o mesmo jeito de andar do Mestre, é alguém que tem o mesmo jeito de proceder do Mestre, alguém semelhante, alguém parecido, alguém que segue as mesmas obras, alguém que é seguidor. Ser salvo é alguém que reconhece completamente a sua situação de pecado. E essa pessoa, ela se ajoelha e confessa todo o seu pecado. Essa pessoa, ela vai cuspir todos os seus pecados, toda a sua miséria. Essa pessoa, ela vai pedir perdão a Deus, clamar então para que a mudança venha, para que uma transformação radical aconteça, para que então o seu estilo de vida mude, para que então os seus caminhos, o seu falar, o seu agir, as suas atitudes, as suas obras, as suas ações mudem completamente. Ser salvo é se apoderar da graça de Deus e não viver mais como do passado. Não viver mais em contramão, não viver mais amando o pecado, amando o mundo, mas vivendo agora em contramão ao passado. É a alegria de estar em Deus, viver uma vida reta, viver uma vida na dependência completa de Deus. A evidência da salvação, de uma pessoa ter um encontro com Jesus, é as suas obras após esse encontro. É as suas obras após esse encontro. Essa pessoa jamais será a mesma. Essa pessoa jamais fará as coisas que fez no passado, que amava no passado. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, as suas vidas foram mudadas, as suas vidas foram transformadas. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele traz mudança, ele traz transformação. Todos na Bíblia que se encontraram com Jesus jamais permaneceram na mesma situação. Todos foram transformados e foram levados a viver uma vida que agrada e que glorifica
a Deus. Aqueles judeus, eles ficaram com tanta raiva de Jesus que pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porque rejeitaram Jesus. Porque rejeitavam Jesus. Porque odiaram Jesus. Porque a verdade de Deus não era a verdade que eles viviam. Eu vou repetir, porque a verdade de Deus não era a verdade que eles viviam. Eles preferiram a verdade de Deus e apedrejaram Jesus como modo de rejeição. Então, o erro tem que ser exposto, não em tom de julgamento ou condenação, mas sim em amor, como Jesus o fazia. Não em tom de vanglória ou menosprezo, não, mas em tom de compaixão e misericórdia. A única verdade que libertará é a de Deus. Quando uma pessoa está no erro, ela precisa ouvir para que possa primeiramente reconhecer e então poder ser endireitada, para que não permaneça nesse estado de erro, mas que seja então liberta do engano, seja então liberta do erro. Mas para isso, a palavra de Deus tem que ser liberada. E o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, há de trabalhar e gerar frutos na vida dessa pessoa. É necessário saber falar. É preciso muita graça e misericórdia de Deus para mostrar a uma pessoa que ela está vivendo em contramão da verdade de Deus. Porém, é necessário fazê-lo em amor, em misericórdia, em graça. Tudo isso tem a ver com a pessoa vai receber essa palavra. Mas com certeza alguma coisa vai acontecer. Jesus nesta passagem fez. E eles apedrejaram Jesus. A nossa missão, o nosso propósito, como igreja, como servos e servas de Deus, é anunciar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas vivem na verdade delas, mas esta é a verdadeira verdade. Esta é a verdade que transforma, que muda vidas, que salva vidas. Portanto, que nós possamos testemunhar essa palavra. Que não venhamos testemunhar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, mas que nós venhamos pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.